Bom dia, minhas amadas irmãs. Então, temos esse mapa, um para cada aluna. Bom dia, irmãs. Então, nós temos aqui hoje a divisão dos reinos, do reino de Israel em dois, né? O reino de Judá no sul e o reino de Israel no norte. Vamos iniciar, então, nossa aula, fazendo uma lembrança do que vimos domingo passado. Domingo passado estudamos Salomão, que temos no fundo o templo, né? O grande templo, maravilhoso templo, que foi construído com material que o pai de Salomão, Davi, conquistou através das guerras e tudo, muito ouro, cobre, prata, né? Bronze, enfim. Salomão construiu esse magnífico templo em honra do Deus de Israel. E vimos que Salomão começou muito bem, pedindo a Deus sabedoria, né? E Deus concedeu a ele sabedoria mais do que todos outros homens e reis e sábios do tempo de Salomão. E Salomão foi um grande construtor, um homem sábio, um homem organizado, um homem sem igual, né? Porém, no fim da sua vida, nós chegamos a citar, no final da aula passada, Salomão, casando com muitas mulheres de outros povos, mulheres idólatras, amonitas, moabitas, ele foi corrompido pela idolatria. Então, ele virou as costas ao Senhor e, por isso, a ira de Deus veio contra ele. Então, no final da aula passada, nós vimos que Deus levantou adversário contra Salomão. Jeroboão, que era um grande homem, um líder de trabalhos, um homem esforçado, corajoso de Israel. O profeta Aías foi enviado por Deus a Jeroboão. E ali, uma capa nova, isso no capítulo 11, relata essa história, 1 Reis 11, relata a história, essa parte que o profeta Aías encontra com Jeroboão e fala para ele, né, que o reino seria dividido e que Jeroboão ficaria com 10 tribos, mas que Deus, por amor a Davi, seu servo, daria uma tribo ao filho de Salomão, que seria Roboão. E nós vemos que, na verdade, são 2 tribos que ficam com Roboão, o reino do sul, o reino de Judá, Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos ficam com Jeroboão. Isso no finalzinho do capítulo 11, nós vemos isso. Salomão, sabendo disso, dessa profecia, que Jeroboão seria rei, então Salomão manda perseguir, né, o Jeroboão, querendo matá-lo. Então, Jeroboão se vê obrigado a fugir. E ele vai para o Egito. Jeroboão vai para o Egito e fica ali por muito tempo, né? Então, assim nós terminamos a nossa aula anterior, certo? Salomão ainda está reinando, mas está com as costas voltadas para o Senhor em idolatria, chegou a construir templos para as suas esposas, né? Veja só, no versículo 33 do capítulo 11, como é que estava a situação nessa hora. Deus aqui está falando com Jeroboão. Aqui foi quando Deus diz para Jeroboão, né, através do profeta Aías, versículo 31. Disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços da capa do profeta que foi rasgada, né? 10 ficou com Jeroboão e 2 seria para o Roboão, o filho de Salomão. Disse a Jeroboão, toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Veja no capítulo 33, versículo 33. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi. 33. Porque me deixaram e adoraram Astarote, deusa dos Sidônios, Quemós, deus dos Moabitas, Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Bem-vinda, Eliane. Bom ter você conosco.
Então, irmãs, esse foi o motivo. A idolatria, voltou as costas para o Senhor, abandonou os justos juízos de Deus. Então, o Senhor dividiu o reino. O reino foi dividido pelo Senhor. Isso veio do Senhor como castigo, como punição para o pecado de Salomão. Então, nós entramos aqui já para o capítulo 12, né? Estamos já entrando aqui no reino já dividido. Salomão, nessa época que nós estamos, o Salomão morre, né? Jeroboão foge para o Egito, Salomão morre, e Roboão, o filho de Salomão, reina em seu lugar. Aí o que acontece? Israel se reúne, né, para o novo rei, Roboão, filho de Salomão, e, como diz, estamos aqui, rei, às suas ordens. O jugo estava pesado, os tributos eram altos no tempo de Salomão. E o povo como que quer um alívio, né, dos tributos, e espera uma palavra de Roboão. E nessa época, sabendo que Salomão morreu, Salomão queria matar Jeroboão, então é avisado para Jeroboão, Salomão morreu, agora Roboão vai reinar. Então Jeroboão volta, ele volta do Egito para também se reunir perante o novo rei Roboão, filho de Salomão. E o povo propõe, né, que seja feito um alívio dos tributos, do fardo que estava sobre o povo de Israel. Mas Roboão, ele não ouve o pedido do povo. Ele não ouve, ele foi pedir conselhos para os anciãos, os mais antigos, que eram servos e conselheiros do seu pai, Salomão. Os antigos disseram, alivia o fardo do povo, que eles vão te servir para sempre. Mas aí ele foi pedir conselho também para os seus amigos, seus jovens colegas. E os jovens falaram, não, endurece mais. Seu pai foi duro, seja mais duro. E ele seguiu o conselho dos jovens, e não dos anciãos. Então, isso causa uma revolta, né, muito grande no povo de Israel, e Jeroboão é que lidera a revolta. Então, Jeroboão já estava se manifestando como um líder, né? E ele já tinha sido escolhido pelo Senhor. O profeta foi atrás de Jeroboão. Então, vamos lembrar isso, irmãs. Deus é que controla a história. O coração do rei está na mão do Senhor. O Senhor inclina conforme o seu querer. Esses dias que nós estamos vivendo no nosso país e olhando para o mundo todo, às vezes nos dá uma insegurança, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer com tal nação e tal nação? A nossa nação, irmãs, né? Nós estamos como que em suspenso, não é verdade, irmãos? Mas vamos lembrar, o coração do rei está nas mãos do Senhor. O coração do presidente, o coração do primeiro-ministro, o coração dos governantes. Então, esse é nosso alento hoje, de olhar para o Senhor, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. E segundo o querer do Senhor, ele o inclina para a direita ou para a esquerda. Então, assim o Senhor fez. Vinha do Senhor essa rebelião, mas para dividir o reino. Então, esse mapa que eu deixei em cima da mesa, cada uma pode ficar com uma cópia. Essa parte laranja que está acima, né? Essa parte laranja, não sei aqui quem está vendo pela internet se vai conseguir discernir, mas é uma parte aqui no alto, que é o norte, né? Norte para cima, sul para baixo. E essa parte mais escura é a parte sul, que de Jerusalém para baixo é o reino de Judá. Judá é a tribo de Davi. Davi, Salomão, Roboão, né, os descendentes de Davi são da tribo de Judá. Então, foi chamado o reino de Judá, o reino do sul, que foi o pessoal que seguiu a Roboão. E essa parte de cima, os que seguiram Jeroboão, que nós vemos aqui, bem na divisa, né, de Jerusalém, um pouquinho acima, tem Betel, Siló, Siquém, Samaria, e vai subindo até Dan, que está lá em cima, né, no extremo norte. Então, aqui, irmãs, nós temos esse mapa de Israel dividido. Até aqui era um reino só, né? O Reino Unido, que começou com Saul, que foi ungido por Samuel, Davi também foi ungido por Samuel, Salomão foi o filho de Davi, também ungido, né, para reinar no lugar do pai Davi, e agora Roboão vem seguindo a linhagem, né, do seu pai, depois o seu filho vai reinar, e o filho, e assim nós vamos ver na sequência, no próximo domingo. Próximo domingo eu vou trazer uma lista, irmãs, dos reis,
os nomes dos reis de Judá, Reino do Sul, e os reis de Israel, Reino do Norte. Então, foram 20 reis para cada lado. As irmãs vão ver os nomes deles. Josias, Ezequias, né? Acabe. Então, nós vamos ver todos aqueles reis que a gente sempre já tem ouvido as histórias deles. Então, domingo que vem, vamos ver se eu consigo dar um apanhado geral sobre os reis de Judá, os reis de Israel. Algum acontecimento assim importante, né, ligado ao nome de cada um, porque eu lembro as irmãs, nossa visão é panorâmica, né? É o panorama que nós estamos sobrevoando sobre os livros da Bíblia e os acontecimentos mais importantes para a gente compreender que a Bíblia é um livro só. Tem uma história única que começou lá atrás, na criação. Deus sempre existiu, né? De eternidade a eternidade, ele é Deus. Mas tem uma história, o homem falhou, Deus procurou o homem, Deus prometeu libertação, prometeu um resgatador, um libertador. Então, nós estamos nessa linha, tá bom? Até chegar ao final, quando nós vamos dizer amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, mas veja só, Roboão, então, se rebela, ele fica com as 10 tribos, né, os 10 pedaços, da capa do profeta, que foi um simbolismo, né? Então, vamos ler juntas, 1 Reis 12. Esse relato já vai nos contando, irmãs, o que aconteceu nessa sequência, né? Estamos em 1 Reis, capítulo 12. Vamos acompanhando comigo, tá? 1 Reis 12, 15, 16, e vamos até o final para ver o que aconteceu. Então, o 15 e o 16 nos fala daquela revolta que aconteceu, porque Roboão não quis ouvir os anciãos e nem o pedido do povo. Veja só, o rei Roboão, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Aías, o profeta, que foi atrás de Jeroboão, né? Já dizendo que o reino seria dividido, certo, irmãs? Roboão não ouviu o povo porque essa revolta vinha do Senhor. O Senhor já tinha falado que isso ia acontecer. Veja o 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, essa é a revolta. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava entre os tributos, a todo Israel, e todo Israel apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Então, veja aqui, irmãs, as duas tribos que ficam com Roboão, Judá e Benjamim, porque são 12 tribos, né? 10 com Jeroboão e essas duas com Roboão. Ou seja, Judá e Benjamim. 180.000 escolhidos, destos para a guerra. Eles iam fazer o quê aqui, Roboão? Juntou esse pessoal para ir lutar contra o Jeroboão, para restaurar o reino todo para ele, né? Para Roboão. Porque até então o reino estava unido. Mas o que acontece, irmãos? Veja só. Versículo 22. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, outro profeta que o Senhor usa, o Senhor levanta aqui, Semaías, homem de Deus, dizendo, versículo 23, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao restante do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra.
O Senhor reafirmando, irmãs, ele dividiu o reino. Por quê? Castigando a idolatria, porque se afastaram do Senhor, né? Então, o Senhor reafirmando, irmãs, mandando os profetas para falar que estava vindo dele essa divisão. Eu é que fiz isto, esta obra, versículo 24. Ouviram a palavra do Senhor, eles ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Aí o que acontece com Jeroboão? Então, Roboão volta, fica ali em Jerusalém, toma conta das duas tribos que ficaram com ele, certo? Judá e Benjamim, Reino do Sul. E Jeroboão sobe para o norte, Siquém fica na parte de cima, que nós temos aqui o mapa. Vocês podem sempre se guiar aqui pelo mapa. Jeroboão fica nessa parte laranja, que é o Reino do Norte, as 10 tribos que ficam com ele, que aqui o reino foi dividido, né? E essa parte de baixo, então, fica com Roboão e os seus descendentes, tá? Olha, Jerusalém, Belém, Hebrom, Judá, Berseba. Essa parte é o Reino do Sul. Então, o que o Jeroboão vai fazer agora? Estamos aqui no versículo 25. Jeroboão edificou a Siquém, vocês podem ver o nome da cidade de Siquém aí no mapa, né? Aqui pertinho de Samaria, a região de Samaria que é maior. Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali. E saiu dali e edificou a Peniel. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Veja só, embora no mapa se desce para Jerusalém, porque é sul, né? Sul é para baixo, norte é para cima, mas Jerusalém é montanhosa, né? Então, de qualquer lugar que se está no país de Israel, quando se fala em Jerusalém, se fala, vamos subir a Jerusalém, por causa da região montanhosa. Por isso que ele fala, agora o povo vai querer ir oferecer sacrifício em Jerusalém, porque era lá que estava o templo, lembra, irmãs? Olha o templo aqui. O templo está em Jerusalém. O templo está ali no reino de Judá. Roboão é o rei ali. Mas Jeroboão se dividiu. Jeroboão agora é outro rei. Então, irmãs, aí olha só o que acontece. Para evitar que o povo desça para... A gente fala desce, mas é subir, né? Até eu, na minha mente, eu quero descer para Jerusalém, mas é subir. Para que o povo venha a Jerusalém para oferecer sacrifício, olha só a ideia de Jeroboão. Versículo 28. Assim, o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. 2 bezerros de ouro. E lhes disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e o outro em Dan. Veja aqui onde está Betel, onde está Dan. Na parte laranja, nós estamos falando de Jeroboão, o rei do norte, tá? Lá de cima, o rei de Israel. Betel é no sul e Dan é no norte, do reino do norte. Um no extremo, outro no outro. O que fez com isso, irmãs? A idolatria instituída ali no reino do norte. Quer dizer que agora eles não iam mais para Jerusalém oferecer o sacrifício, comemorar a Páscoa, todas as festas que o Senhor instituiu para que Israel se lembrasse de quem é o Senhor. Ele é o Deus de Israel, o único Deus, não farás imagem de escultura. Eu sou o Senhor, eu vos tirei da terra do Egito. Então, o que acontece aqui, irmãs? 2 bezerros de ouro. Um no extremo, lá em cima em Dan, e outro embaixo em Betel. Que terrível. Versículo 30. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Lembra qual foi a tribo que Deus escolheu para o sacerdote? Nós já estudamos isso. Os levitas, descendentes de Arão. Não era qualquer um que podia ser sacerdote, irmãos. O Senhor estabeleceu isso. A tribo de Levi, né? Não deu herança. Quando eles entraram na terra prometida, que Josué conquistou com o povo, os levitas não terão herança. Eu sou a herança dos levitas, o Senhor falou.
mas os israelitas, cada um levava os seus dízimos, né? Suas colheitas para o templo, para o sustento dos levitas. Foi assim que Deus estabeleceu, irmãs. Os sacrifícios tinha a porção do sacerdote, né? Que nós vimos que no tempo do sacerdote Eli, não estavam respeitando a oferta do Senhor, né? Os filhos de Eli foram mortos por causa disso, irmãs. Porque eles não estavam honrando o Senhor, separando, né, a porção do animalzinho para os sacerdotes, para o sustento da obra do Senhor. Que os sacerdotes faziam o quê? Intermediação entre Deus e os homens, né? O Senhor estabeleceu essa maneira de adoração. Mas Jeroboão, com isso, ele está desonrando completamente o Senhor, colocava qualquer um, aqui diz, dos mais baixos do povo, ou seja, não eram nem príncipes, não eram talvez nem homens de valor, né? Qualquer um, talvez por afinidade, por não se sabe qual a razão, e não eram filhos de Levi. Versículo 32, e fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. 8º mês não tinha festa nenhuma que Deus estabeleceu, né? Então, se nós fôssemos lá atrás para ver, as festas eram em outras épocas, não eram nessa época. Então, ele fez como ele quis, irmãs. E isso foi terrível aos olhos do Senhor. Terrível. Então, o que acontece, irmãs? O Senhor manda um profeta para lá. Versículo, aqui entra no capítulo 13, né? Nós estamos seguindo na narrativa. Alguns trechos eu escolhi para a gente ler, mas eu já vou falando para as irmãs aqui. Entrando no capítulo 13, justamente nessa situação que Jeroboão estabelece esses 2 bezerros, começa essa idolatria, o povo sacrificando aos bezerros, adorando as imagens e fazendo festas fora de época do calendário que Deus tinha estabelecido. Quem estava oferecendo incenso? O próprio rei, os sacerdotes escolhidos por ele, que não eram da tribo de Levi. Veja a situação, irmãos, a abominação que estava. Então, nesse momento, aqui o capítulo 13 começa. O Senhor, então, dá ordem para um homem de Judá, um homem de Deus, não fala o nome dele, mas ele vem de Judá, ele vem do sul. Isso está acontecendo aqui no Reino do Norte, irmãs, esses bezerros. Um está em Betel, outro está em Dan. Esse homem de Deus sai daqui da região sul de Judá e vai até Betel, onde tem esse altar que Jeroboão edificou para esse bezerro, né? É um bezerro que está ali em Betel. E esse homem de Deus profetiza contra o altar. Ele fala contra o altar. Esse trecho aqui, eu anotei aqui, deixa eu ver se eu coloquei, versículo 33, 34. Deixa eu ver se foi esse versículo que eu anotei aqui. A profecia. Eu creio que não. Essa não é aqui, não, a profecia, mas eu vou ler, é no início do capítulo 13. Depois eu vou ler o 33 e o 34. Veja o que o profeta fala. Ele profetiza contra o altar de Betel, que Jeroboão estabeleceu. Então, esse profeta veio por ordem do Senhor, né? Veio de Judá, e ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e diz assim: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Gente, é uma profecia 300 anos antes. Josias, ó, muito depois, nós vamos chegar lá, tá? Eu vou trazer a lista dos reis, as irmãs vão ver onde está Josias em relação a essa profecia que esse profeta faz. Mas ele dá um nome, inclusive. Altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti, falando para o altar, os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Ou seja, uma profanação, né? Mas, irmãs, olha só a indignação do nosso Deus.
Então, ele levanta esse sacerdote de Judá, vai até o reino do norte, correndo risco de vida, porque ele ia falar contra o altar. O rei fica bravo, o rei está ali perto, estou andando rápido, tá? O rei Jeroboão está ali perto, fica bravo, pega ele! O rei estende a mão para que pegassem esse profeta. Fica leproso, o rei Jeroboão. Está escrito, irmãs, lê os detalhes em casa. Mas aí o Senhor, o profeta ainda ora a Deus, roga a Deus por ele, pelo Jeroboão. E Deus ouve a oração, restaura a mão de Jeroboão. Irmãs, nem com tudo isso Jeroboão se arrepende. Continua a história desse profeta, depois vocês leem algumas peculiaridades sobre esse profeta, como vai acontecer o restante da história, capítulo 13, enfim, mas eu estou avançando, porque ainda temos que falar do Roboão, estou falando só do Jeroboão. Mas veja o que acontece no versículo 33 e 34 desse mesmo capítulo. Então, o profeta profetiza contra o altar, Jeroboão está ali, Jeroboão não se arrepende, ele continua rebelde. E veja o que diz aqui, 33 e 34, do capítulo 13. Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que queria, consagrava sacerdote dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Então, Jeroboão, depois ele vai ser famoso no restante dos anos, quando se fala dos reis que vieram na sequência, fizeram mal conforme Jeroboão, porque ele que começou essa prática, essa idolatria, afastando-se do Senhor e essa coisa horrível. Então, irmãs, o que acontece? Deus usa um outro profeta, o profeta Aías, nós estamos no capítulo 14 agora, que fala uma profecia contra Jeroboão, a destruição da casa dele, do reino dele e tudo mais. O filho de Jeroboão fica doente, ele pede para a esposa dele procurar um profeta a respeito da doença do filho, e veja o que o profeta diz à esposa de Jeroboão. Capítulo 14, de 7, vamos ver até o final. Até o final? Não, até o 20. Como eu falo para as irmãs, a vontade é ler tudo, né? Cada versículo, mas a gente tem que seguir, porque esse é o nosso objetivo, dar uma panorâmica. Mas em casa, as irmãs têm todo o tempo para ler os detalhes, tá bom? Então, versículo 7. Olha só, o que o profeta diz para a esposa de Jeroboão, que foi procurar ajuda para o filho que está doente. Vai. O profeta está falando para ela. Vai, dize a Jeroboão. Assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te pus por príncipe sobre o meu povo de Israel, rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes, tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E foste e fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Deus falando para Jeroboão. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão. Destruirei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto escravo como livre em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te, falando para a mulher de Jeroboão, né? Agora, tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. Ela está com o menino nos braços, pedindo ajuda do profeta, filho de Jeroboão. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa, para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, que digo eu,
há de ser já. Deus falando, irmãs. O Senhor está irado, está falando contra a casa de Jeroboão. Também o Senhor, versículo 15, também o Senhor ferirá Israel como se agita cana nas águas, e arrancará a Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor a ira. Olha a profecia já, irmãs. O que vai acontecer lá na frente? O cativeiro. Eles vão ser levados para outras terras. O Senhor já está falando lá atrás, com o começo, o reino acabou de dividir, o Senhor já está falando o que vai acontecer. O Senhor vai arrancar Israel desta boa terra, a terra que mana leite e mel, a terra que ele prometeu lá atrás para Abraão, para Moisés, né? Ele está falando que ele vai arrancar o povo de lá para mandá-los além do rio. Que rio é esse? O rio Eufrates, nós vamos chegar lá, na parte do cativeiro. Versículo 16. E entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi e chegou a Tirza. Chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel pranteou, conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou, como reinou, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Então, aqui terminou a vida de Jeroboão. Mas veja, irmãs, como foram as coisas. Ele não quis deixar o povo descer para Jerusalém. Eles vão se voltar para Roboão. Eles vão oferecer o sacrifício em Jerusalém e eu vou ficar para trás, então todo mundo vai seguir Roboão. Então, ele fez o quê? 2 bezerros de ouro. E vimos que isso foi horrível. O povo foi atrás dos bezerros, ele sacrificou em altares que não eram para sacrificar, porque Deus já tinha estabelecido o local de adoração em Jerusalém. E isso trouxe consequências terríveis para Israel, para o povo. Então, assim terminou Jeroboão, o rei de Israel, o reino do norte, né? Israel é norte, Judá é sul. E Roboão? E sobre Roboão, como é que foi? Será que Roboão ficou fiel ao Senhor? Será que Roboão seguiu os passos de seu pai Davi? Vamos ver o que fez Roboão nesse tempo? Enquanto Jeroboão estava fazendo essas coisas que nós acabamos de ler, como estava Roboão? Jeroboão e Roboão, os nomes são muito parecidos, né? 1 Reis 14, versículo 21 ao 31. Fala um pouco do Roboão. 14, 21 a 31. E Roboão, então, aqui continua falando do Roboão. Até o 20 foi a parte que nós acabamos de ler, o que aconteceu com Jeroboão, a idolatria, né? O filho que morre, a profecia contra a casa dele. E no versículo 21 do capítulo 14, nós vamos ler sobre o Roboão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. 41 anos de idade ele era quando começou a reinar. 17 anos reinou Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. Era o nome de sua mãe, Naamã, Amonita. Veja, a Amonita era a esposa de Salomão, uma das esposas pagãs que ele escolheu. Então, o Roboão era filho dela. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. E com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos, estátuas, imagens de Azerá sobre todo o alto outeiro, debaixo de toda a árvore verde. Irmãs, o lugar de sacrificar era o templo, havia altar lá no templo, não é? Tudo estava ali. Então, não era para fazer nenhum altar paralelo, ou numa árvore frondosa, ou num lugarzinho alto, num pequeno monte, nada disso, irmãos. Isso era costume dos povos pagãos ali da terra, dos cananeus. Israel não era para fazer nada disso. O lugar de adoração era o templo do Senhor.
para levar ofertas de paz, ofertas de gratidão, né? Oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Irmãs, tudo estava escrito certinho, os detalhes, né? O tipo do animalzinho. Quem não tinha recursos também tinha sua maneira de levar uma pombinha, uma rolinha. Tudo, irmãs, estava escrito. O pobre, o rico, mas adorar só o Senhor. E nesse local de adoração, o templo que o Senhor permitiu que fosse construído, em honra ao nome do Senhor. Mas o que acontece? Também Judá, também Roboão voltou as costas para o Senhor. Não foi só Jeroboão, lá de cima, do reino do norte. Judá também, o reino do sul, na pessoa de Roboão. Veja o que diz aqui, versículo 24. Havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Costumes pagãos, coisas horríveis, abominações que o Senhor não jamais quis isso, que Israel entrasse nesse caminho. Aí o que aconteceu? Versículo 25. Ora, sucedeu que no 5º ano do reinado de Roboão, olha, no início do seu reinado, no 5º ano, irmãs, que ele estava reinando, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Irmãs, era muita coisa. Lembra que Davi, nas suas guerras, ele guardou os despojos, guardou para o seu filho construir o templo, deu para construir o templo, ainda sobrou muitos tesouros que Salomão guardou na casa do Senhor. Mas aqui está dizendo que Sisaque, o rei do Egito, invadiu, subiu contra Jerusalém. Aqui subiu porque o Egito está aqui embaixo, né? O Egito está para cá, então ele vem subindo. Como nós vimos, Jerusalém está numa região alta, né? Então, o Sisaque veio daqui de baixo do Egito para Jerusalém e fez um estrago. Levou, diz aqui, todos os tesouros da casa do rei e também tomou os tesouros da casa do Senhor. Levou tudo, diz aqui, levou tudo, versículo 26. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. E em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre e os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Veja só, irmãs, que tristeza, né? Todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda o levavam e depois os tornavam a câmara da guarda. Quanto aos mais atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá, é o que eu falei para as irmãs. O livro de 1º e 2º Crônicas e 1º e 2º Reis contam as mesmas histórias, tá? Crônicas dos reis de Israel. E o livro de Reis já tem o nome de livro de Reis porque conta a história dos reis. Então, podem ler, irmãs, 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas. O livro de Crônicas começa com muitos nomes, muitas genealogias, mas vai lendo que vai chegar na história de Davi. Tem detalhes em Crônicas que não tem nos reis. Os valentes de Davi, né, fala ali no livro de Crônicas. Então, irmãs, é uma leitura que dá para a gente ler e aprender e recordar de muitas coisas. Mas veja só, o final da vida de Roboão também foi tão triste quanto o de Jeroboão. Versículo 30. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Com certeza, né? Porque dividiu o reino, cada um ficou para um lado, se afastaram de Deus, então não tinham nada, vamos dizer, em comum. O que tinham em comum? A idolatria, né? A maldade do coração. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e era o nome de sua mãe, Naamá, Amonita, e Abia, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o livro de 2º Crônicas, capítulo 12, ainda conta mais alguma coisa, eu acho que nós poderíamos ler ainda. 2º Crônicas, capítulo 12. Vamos ver se dá para a gente ler esse capítulo. Acho que dá para ler, depois a gente encerra, irmãs. 2º Crônicas, para as irmãs verem que é o mesmo relato, né? Crônicas e Reis são os livros, 4 livros que falam do mesmo assunto. 2º Crônicas, é logo na sequência de Reis, tá? 1º, 2º Reis, aí vem 1º, 2º Crônicas. Sucedeu o quê? Acharam? 2º Crônicas, capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 11 fala do comecinho do reinado de Roboão.
E no capítulo 12 vai confirmar essas coisas que nós estamos acabando de ler em Reis. Segundo Crônicas 12. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor. Está vendo? Roboão também virou as costas para o Senhor. Deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Então, quando o líder se afasta, ele leva consigo, né, o povo. Então, veja a responsabilidade da liderança, né? E sucedeu que, no 5º ano, nós já acabamos de ler isso em Reis, no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Então, aqui são detalhes que no livro de Reis não fala, né? Que veio todo esse pessoal com o rei do Egito, e tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram com Jerusalém por causa de Sisaque, se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isto também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Olha como o nosso Deus, ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, irmãs. O Senhor disse: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por meio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, levou tudo. Aqui confirma o que a gente acabou de ler lá em Reis. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre. Isso aqui nós já tínhamos lido. Os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vínhamos da guarda. Veja o versículo 12. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia coisas boas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe Naamá. Agora veja o finalzinho da vida de Roboão. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Aqui vai o finalzinho, como nós já havíamos lido. Ele teve um arrependimento, né? Ouviu o profeta, falou: o Senhor é justo, pequei, né? O Senhor abrandou a punição, ainda poupou a vida dele, e Judá ainda vai prosseguir tendo reis e reinando. Mas chegará o ponto, e nós vamos chegar lá, em que chegou e a situação ficou insustentável. Por isso, irmãs, o cativeiro, por isso Israel foi removido da sua terra. Veja que lá em Jeroboão, no Reino do Norte, que nós lemos, o Senhor já falou: eu vou mandá-los além do rio, vou tirá-los dessa terra boa que eu dei, a terra que mana leite e mel. Por quê, irmãs? Por causa do pecado do povo. E isso trazia mal a eles próprios, né? Um monte de coisas desagradáveis acontecendo por causa disso, por causa do afastamento do Senhor. Aí os levitas já não tinham mais sustento, não tinham como se sustentar, então uma coisa levava a outra. Uma fraqueza moral e tantas outras coisas. Então, o que eu separei para nós como lições, tantas lições, né, irmãs? Mas a principal de todas: quando se vira as costas para o Deus eterno, Deus misericordioso e bondoso, as consequências vêm sobre nós. Se é um líder, ele leva a nação consigo. Se é um chefe de família, leva a família junto. Então, Provérbios 3, eu vou citar
e as irmãs vão se lembrar. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, no seu poder como rei, ou seu poder de recursos financeiros, né, ou sabedoria, não. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, esses reis não fizeram isso, não reconheceram o Senhor. O Senhor não pôde continuar guiando-os por veredas planas, né? Pelo caminho direito, pela fartura, pela prosperidade, para que eles fossem luz para os povos. Pelo contrário, eles foram apagados a luz, né? As trevas invadiram. E outro também, o Salmo 1, que é conhecidíssimo nosso, né? Bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor. No conselho, eu vou ler esse salmo como lição que os reis, infelizmente, não seguiram, né? Estamos aqui pensando em Jeroboão, Roboão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Eles tinham a lei do Senhor, irmãos. Israel possuía a lei mais justa, a única lei justa em todo o universo é a lei de Deus. Juízos justos, verdadeiros, né? Retos, que alegram o coração, né? Então, eles não tiveram o seu prazer na lei do Senhor e nem meditaram nela de dia e de noite, como Deus falou lá para Josué, né? Medita nessa lei de dia e de noite, para que você seja bem-sucedido. A mesma coisa para os reis. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, essa não foi o procedimento dos reis. Então, tiramos essas lições também para nós. Nós estudamos a vida dos reis não como uma coisa para sabermos história e ficar aí, não. É para tomar lições para nossas vidas, né, irmãs? Então, que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos edificando. O reino vai ficar dividido por anos e anos e anos. Domingo que vem nós vamos ter uma lista com os nomes dos reis. Os reis do sul, né, do reino do sul de Judá, e os reis do norte, que são os reis de Israel. E vamos ver algumas características de cada rei. Os reis que seguiram o Senhor, que são chamados os bons reis, né, que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, e os reis maus, que chegaram a fazer coisas horríveis que não gostamos nem de citar. Mas vamos estudando e vamos tirando lições para nós. Então, vamos orar para encerrar nossa aula. Senhor, te damos graças pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te louvamos porque o Senhor é um Deus justo, fiel e misericordioso. Continua, Pai, edificando nossas vidas pela tua palavra. Abençoa nossas irmãs que não puderam estar conosco aqui presencialmente. Que o Senhor abençoe cada uma pela tua palavra, pelo consolo e o conforto do teu Espírito Santo. E nós, assim, te damos graças e te louvamos juntas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.